Bom dia, rapaziada. Está começando mais um Setcast. Bom dia, moçada. Você Bom que dia. está nos assistindo aí, seja Boa todos tarde, boa noite. bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma satisfação enorme aí de estar com vocês aí, mais um dia nesse lindo, maravilhoso podcast. É isso aí. Você E hoje, que é lindo. Estamos aqui com Santiga, Sassá. Tô aí, Santiga mano. Sassá? Sassá, O meu hoje é grande Sassá, velho. amigo- O grande meu amigo Vitão, o mais conhecido como Vitor, mas eu chamo de Vitão. Vintão. Aquele Vintão. salve, aquele salve. Ô, tô precisando de Vintão. dinheiro, tem vintão? É isso E hoje, aí. e hoje a gente vai falar sobre um tema Muito polêmico. muito Não, polêmico. mentira, né? Você Tema acha que polêmico não? não, é um tema muito importante. É um tema muito importante, um tema É. que ele é linkado para todas as áreas, né? Sim. Linkado em Caraca. todos os sentidos, né? Sim. Vamos lá. E para começar a falar de assunto esse desse. assunto desse, né? Nada melhor do que um cara que manja do assunto. E hoje- muito. É, mano. hoje a gente Mano. trouxe um convidado. Hoje a gente hoje tem vai um ser bom. convidado. O negócio ainda tá meio que de baixo custo, então a gente vai trabalhando aos pouquinhos Sim, aqui. budget. A gente trabalha com o nosso talento e é, É, isso aí, vamos ver o que Exatamente, acontece. não significa muita coisa, mas significa. E, É o que a gente tem pra hoje. e É isso temos aí. aqui hoje o nosso. Temos aqui hoje o nosso grande convidado, o senhor Ítalo. Ítalo Rafael, mais conhecido como Ítalo Cabala. Cabala. Seja bem-vindo, Ítalo. Tamo Fala aí, junto. moçada. Bom dia, Tudo bem, tudo bom bom? dia. Como é que vocês estão? Opa, rapaz. Melhor agora. Satisfação, uma honra ter você aqui conosco aqui no nosso podcast, nosso setcast. Ainda mais você é alguém que eu conheço já de muito tempo, então assim, eu tenho certeza que hoje vai bombar aqui de assunto e de coisa boa pra falar. Isso aí, não é? Tomara. Vamos bater papo. Vamos. Vamos bater papo. E hoje o tema é gerenciamento de risco. Sim. Quem melhor para trazer do que o cara que ensinou pra gente realmente como é o gerenciamento de risco, né? Pelo Cabala. É isso aí. É. Tá louco. O chato do gerenciamento de risco. Né? Moçada, você que tá nos assistindo aí, ó, fica sabendo que nosso podcast ele vai ser dividido em grupos, em blocos. Sim. Blocos de perguntas e de respostas, para que dentro disso você também possa ter a vontade de querer assistir só alguma parte, assistir algum corte. Então, isso aí, beleza? Sejam todos bem-vindos. Ítalo, é uma satisfação mais uma vez ter você conosco aqui. Eu agradeço. E aí, tamo junto. Vamos começar aí nosso bate-papo. É isso aí. A gente Bora lá. vai fazer umas perguntinhas aí, Ítalo, só pra descontrair também. Vontade. Vai ser bem um bate-papo Perguntinhas, bem tranquilinho, né? bem Aí, vai ser você pode perguntar pra gente, a gente pergunta pra você. Vai ser bem descontraída a situação aqui, beleza? Show, Então, show. Vamos lá. Vamos começar com o que é o gerenciamento de risco. O que é o gerenciamento de risco e como ele é importante nas nossas vidas, Ítalo? Basicamente, o gerenciamento de risco, ele é uma ferramenta que você vai utilizar no seu dia a dia, em qualquer situação, em qualquer profissão. E em alguns casos, ele é mais necessário do que outros. Em alguns casos, ele é mais rígido do que outros. Mas, de forma geral, é uma ferramenta que visa medir o risco que você tem e a contrapartida que você recebe em prol desse risco. Então, se você tem algo com risco elevado, não justifica você ter um prêmio muito baixo. Então, gerenciamento de risco é justamente essa medição, essa aferição do que vale a pena e do que não vale, do que faz sentido e do que não faz. Em resumo, é onde a matemática fecha, tá? Ah, legal. Então é como se você fosse assumir o risco de perder 1 para ganhar 2. Valeria a pena. Assumir o risco de perder 1 para ganhar meio já não vale, entendeu? Legal. Entendi. Então você tá dizendo pra gente que a gente também tem que aprender a perder, não é isso? Pra poder ganhar. Não, perder faz parte. Faz parte, exato. Todos Saber nós perder temos que também. aprender. Ninguém vence só Sim. na vida. Então. E principalmente nos negócios, né? A gente convive com a perda e com o risco diariamente, seja em qualquer atividade. A atividade que eu exerço hoje, profissionalmente, há mais tempo, e que é a minha atividade principal, é uma atividade onde, se você não tiver essa medida muito clara, você está fadada ao fracasso, né?
que é a Entendi. Bolsa de Valores. Por quê? Porque assim como o ganho não tem limite, as perdas também não têm. Então é muito importante que você tenha essas medidas de gerenciamento de risco. Mas isso pode ser estendido para tudo, né? Sim. Por exemplo, no caso de vocês aqui como podcast, vocês poderiam comprar um estúdio de 1 milhão de reais, dólares ou euro, não faria diferença. Sim. Entendeu? Mas será que vale a pena assumir esse risco nesse momento? Entendi. Entendeu? Ô Ítalo, a gente pode continuar falando mais Pois não. sobre, como é que fala? Sobre o gerenciamento de risco, gestão de risco, né? Com mais detalhe, mas agora o que a gente está querendo saber é quem é o Ítalo? De onde que ele veio? Isso. Porque a gente tá ouvindo o Ítalo aqui agora falando, mas quem é você? Por que eu tenho que te ouvir? Na verdade, eu sou uma pessoa normal, eu sou um cara qualquer, nascido em São Roque, interior de São Paulo, cidadezinha turística ali da Italianada, ali onde tem a Opa. Estrada do Vinho e tal. Legal. Mas vim para Goiás muito cedo. Meu pai era industrial numa empresa de alimentos ali em São Roque e foi transferido para Goiás também para uma empresa de alimentos aqui, que na época era a maior empresa de alimentos do Brasil. E aí a gente veio para cá, ele acabou ingressando nessa empresa. Em contrapartida, a gente comprou uma chacrinha, uma fazendinha ali de 13 alqueires ali, que para a maioria das pessoas é 26 alqueires, né? Que é o alqueire paulista. Para nós aqui ele é o dobro do tamanho, então para nós é 13. No município de Professor Jamil, um município assim de 3 mil pessoas. E eu morei lá muito tempo, entendeu? Morei na fazenda muito tempo. E aprendi essa parte do gerenciamento, do risco, do manejo, de lote e tal, na fazenda, porque as atividades da fazenda são essencialmente trades, entendeu? São em um formato diferente, um formato físico, né? Mas elas são trades. São coisas que você tem que literalmente semear para colher mais adiante. São operações de longa duração, às vezes 6 meses, 3, 4, às vezes ano, como é o gado. Você tem que criar, recriar, apurar sangue. Eu lidava com cavalo também. Então, essencialmente é uma lida de trade. Mas aí, quando eu fiz ali mais ou menos 14 para 15 anos, eu vim para Goiânia para morar na cidade mesmo e ficar aqui de fato. E antes o tempo era dividido, né? Por causa da escola, então eu estudava em Goiânia, mas ficava em Professor Jamil, que é 60 quilômetros, então ia e voltava todo dia. Mas depois que vim para ficar mesmo, eu comecei a trabalhar numa distribuidora de carnes que a gente tinha, que também fazia parte dessa empresa que era a Fazenda, e comecei a lidar com dinheiro, com caixa, com pedidos e tal, e comecei a ver as dores, né, do empresariado, do empreendedorismo, e comecei a entender que as coisas não eram tão simples quanto eu pensava que fossem. A partir daí, dos 17 anos, mais ou menos, eu comecei a trabalhar no setor imobiliário, porque eu achava que eu tinha que pegar a experiência fora, que ficar com meu pai ali, com a minha família, só não ia me levar onde eu queria. E aí eu fui trabalhar fora, fui trabalhar para um corretor de imóveis muito forte em Goiânia, e é um cara muito respeitado, muito tradicional, fazia parte do Conselho de Ética do Cresce aqui em Goiás, foi assessor do Marco Maciel, do ex-presidente, então do ex-vice-presidente, na verdade, na época do FHC, então é um cara que, sim, podia me ensinar muito. E com ele eu aprendi a parte de projeto. Você considera ele como um mentor? Ou um dos vários mentores que você teve? Um dos. né? Tem muita coisa que esse cara me ensinou e que eu uso até hoje, que eu tento passar para a galera que está comigo, assim, no dia a dia do trabalho, até hoje. Porque ele me ensinou coisas, assim, que não são só daquela área, né? Sim. Ele me ensinou coisas que são para a vida, né? E a parte de projeto, a parte de criar método para as coisas, a parte de ter muito claro o que você precisa, de perseguir os objetivos, de perseguir resultado, de ter performance. Isso eu devo muito a ele e ao esporte, né? De modo Sim. geral, porque eu também pratiquei esporte bastante.
Jogava o quê? Cheguei a competir, né, num bom nível. E a parte de performance eu tiro muito daí, né? A parte de competitividade e tal. Quais foram os esportes que você chegou a competir, Ítalo? Eu lutei há algum tempo jiu-jitsu, muay thai, mas os campeonatos eu acabei me machucando no decorrer, então não cheguei no nível que eu cheguei, por exemplo, no basquete, que eu joguei desde infantil até o juvenil, né? Legal, cara. Até o Entendi. sub-18 ali. Não, bacana, bacana. E, Ítalo, desde o início, quando você trabalhava com seu pai, o entendimento sobre gestão de risco, sobre investimento já fazia parte de você? Ou algo que Já. foi parte do seu pai para você? Foi a autopercepção? Como é que foi? Eu acredito que eu tinha uma percepção do que era o gerenciamento de risco e talvez o fato de não gostar de perder, nem no Paro Ímpar, me deu essa percepção. Mas é claro que o meu pai me ajudou muito nisso, né? Porque ele tinha um entendimento, embora não fosse um cara que tivesse assim, um nível acadêmico excepcional, mas é um cara que teve oportunidade, teve contato com várias pessoas que passaram isso para ele, Ah, entendeu? legal. Então, Então ele passou isso para mim dentro dessa indústria onde ele trabalhava. Eu tinha a oportunidade de ir às vezes no final de semana ou outro e um dos diretores da empresa, ele pegava os filhos dos gerentes, dos outros diretores e tal, e sentava ali, e às vezes a gente passava um sábado de manhã com 11, 12 anos de idade aprendendo sobre empreendedorismo, sobre dinheiro, sobre como funcionam as coisas, como a economia se comporta, legal. entendeu? Eu tive essa oportunidade, eu acho que foi muito interessante. Inclusive, esse é um sonho que eu tenho, e mais pra frente eu até comento com vocês, que é de tentar dar essa oportunidade pra criançada, entendeu? Porque eu tive isso e eu senti que fez muita diferença, sabe? Uhum. Sim. Sim, faz total. E fala uma coisa pra gente, então. Qual foi o motivo dessa mudança comportamental? O que levou você a seguir a carreira que você segue atualmente? Né? E qual foi a expectativa no início e a realidade dessa mudança? Como você ingeriu depois de ter mudado da imobiliária, por exemplo, ter saído da sua cidade de infância e começar a trabalhar no mercado financeiro, por exemplo? Sim. Eu vou tentar contextualizar um pouco para fazer sentido o que eu vou falar. Porque se eu simplesmente explicar, vai parecer que eu sou um maluco. Fica à vontade, fica à vontade. Quem não é maluco, né? Então eu vou só tem tentar doido, contextualizar isso para parecer menos maluco. Usa esse tempo aí pra você contar tudo aí. Pode ficar à vontade. Tá, eu fiquei de 2001 até 2014 no mercado imobiliário, com um intervalozinho ali de mais ou menos uns 2 anos, de 2005 a 2007, que eu trabalhei com telecomunicação. Tá? Mas de 2001 até 2014, essencialmente mercado imobiliário. Trabalhando no começo, quando eu entrei naquela imobiliária que eu falei para vocês, eu trabalhei de office boy, fazer pagamento, receber aluguel, fui aprender todas as funções dentro de uma imobiliária. Eu tirava foto, fazia vistoria de imóvel, protocolava imóvel, fazia cadastro, atendia cliente, levava malote, que era malote ainda naquela época, tinha que depositar em banco, entendeu? Recebia imóvel de aluguel comercial, ia buscar malote, fiz tudo que tinha para fazer para aprender o conceito de como uma imobiliária funcionava. Isso foi dos 17 até os 18,5, mais ou menos. Quando eu fiz o Cresce, já com 18, o pessoal já começou a me colocar na linha de projeto, porque eles faziam muito projeto de loteamento e tal. E aí a gente pegou um loteamento de um bairro inteiro aqui em Goiânia, que é um bairro até bem famoso aqui, muito próximo à cidade. E a gente acabou fazendo esse projeto e a gente foi muito bem nesse projeto. Isso me deu muita skill, me ensinou muitas coisas sobre como os projetos funcionam no âmbito dos negócios, do business, de fazer sentido e de você ter uma análise de risco, uma gestão, uma análise de SWOT bem feita, um business plan para o negócio, todas as etapas desse business plan.
Eu não fiquei responsável pelo projeto, mas eu ajudei nele na confecção. Depois a gente trouxe, através dessa mesma pessoa, o primeiro Sociedade por Cota de Participação de Goiânia. A gente montou, modelou, fez o projeto, era um hotel com 144 apartamentos. E o projeto ficou tão bom que a construtora encarregada de construir o prédio acabou comprando tudo. Então ele nem chegou a ir a mercado. Vendeu Foi pro muito projeto bom. mesmo. Vender projeto É, a de própria, só- a própria construtora gostou tanto do projeto que ela ficou com todas as unidades. Entendeu? Bacana, Legal, bacana. cara. Então esse foi um projeto que a gente fez, ele nem chegou a ir pro mercado de tão bom que ele ficou. Isso foi muito legal. Isso deu uma alavancada muito boa na carreira, porque é um volume muito grande de negócio fechado em um curto espaço de tempo. Sim. Então você tem um valor ali agregado, envolvido, concentrado em um pequeno período de tempo, né? Então isso dá uma alavancada em você. Sim. E aí eu comecei a trabalhar com outros projetos, com outras construtoras, projetos de lançamento, de prédios comerciais. A gente começou a trabalhar muito forte na cidade um conceito do mixed use, que são empreendimentos que envolvem comercial e residencial. Trabalhamos em projetos que tiveram reconhecimento. A gente ganhou prêmio do Santander de imóveis, a gente ganhou um prêmio como um recorde de vendas. A gente vendeu um prédio com 120, 140 unidades em 1h30. Meu Deus do céu. Um negócio assim. Ah, o A pessoal gente gosta. fez uns negócios bacanas na área imobiliária, sabe? Ah, Aham. legal, cara. E o bom E, inclusive, nessa época, o Murilo tava junto, via o dia a dia. A gente foi uma pequena imobiliária que saiu de 15 corretores para quando eu saí, quase 120. Legal. Entendeu? Hoje a Em imobiliária já tá bem mais Caramba. pouco estruturada. tempo. Eu tenho uma pergunta aqui. Falando em Pois não. Murilo e amizade, né? Uhum. O que você leva? Porque ele é seu amigo. E, inclusive, foi ele que apresentou, acho que pro Vitão, não foi? Foi. E aí o Vitor apresentou pra mim a ideia de estudar junto e tudo. Isso foi em 2020. E eu acho que se não fosse por isso, a gente não tava nem gravando esse podcast hoje. É? Porque foi uma coisa assim, vamos fazer acontecer e tal, vamos criar, Uhum. e, sabe, dar aquela chacoalhada na cabeça, Na né? pirâmide. Pirâmide do bem, quer dizer. Aí o que acontece? O Murilo, por exemplo, o seu amigo, o que você leva em consideração, se é que você leva em consideração o tipo de amizade que você tem? O seu círculo de amizade? Então, amizade, cara, eu considero particularmente, tá? Sim, sim. Não acho que é uma receita e acho que cada um tem o direito de escolher o que quer pra si. Mas eu principalmente acredito nas pessoas, entendeu? Então, assim, o que meus amigos têm em comum? São pessoas que normalmente são benquistas, são pessoas que dificilmente estão envolvidas em confusão, são pessoas que falam não pra mim. É importante. Isso é uma coisa que conta muito, Não, você é. tem que saber falar não, né? Pelo amor de Deus. entendeu? E são pessoas que compartilham de ideais parecidos comigo, entendeu? Então, por exemplo, tem certas coisas que eu valorizo que outras pessoas não dão muita atenção. E tem certas coisas que pessoas dão muita atenção que pra mim faz diferença quase que nenhuma, entendeu? Sim. Então, eu, por exemplo, você vai num show do não sei o que, não sei aonde, na festa tal, no camarote tal. Se tiver uma roda de viola com meus amigos tomando cerveja, eu vou na roda de viola dos meus amigos, É mais da hora, né? entendeu? Melhor. Mas esse sou eu, Sim, entendeu? sim. Eu entendo que tem gente que prefere outras coisas, e tá tudo bem. Então, meus amigos são essas pessoas que veem mais ou menos a vida como eu vejo, entendeu? É por afinidade mesmo. Uhum. Eu não Legal. tenho muito, assim, esse negócio de, porque se eu andar com gente assim, eu vou ser assim também. Ou se eu andar com gente assada, eu vou ser assado também. Eu entendo que isso influencia, tá? Mas se você não tem capacidade de pegar os seus amigos que você considera que estão num degrau abaixo e trazer para perto de você, você também não está sendo amigo. Você está sendo só um sanguessuga, Exatamente. entendeu? Então, tipo assim, não importa classe, casta, esse tipo de coisa. O que importa é o pessoal que você gosta, você se sente bem com eles? Sim. Sim.
Então, vamos tentar melhorar todo mundo junto, tá? Agora, tem a galera top, elite e tal, Sim. que eu conheço, que eu frequento, sim. Mas são tão amigos quanto os outros? Igual, entendeu? Não faz diferença. Entendi. Basicamente legal. é isso, entendeu? Fazendo um parênteses, né? O que eu falo muito pro Ítalo, e dou graças a Deus, é porque é o seguinte, na época que eu conheci o Ítalo, ele já tava mais calmo, né? Em relação ao nível de amizade. Porque os amigos a história que ele tem dos amigos que ele conta, ou foi na base de discussão, de skate nas costas e armação de bicuda. Comigo só foi assim, oi, tudo bem? Prazer, eu sou o Ítalo. Foi esse aí que é bom. Mas com o Murilo também deu confusão, porque a primeira vez que eu conheci o Murilo foi dentro do escritório de uma construtora, 2h30 da manhã, brigando por unidade. E nós era concorrente. Brigando por unidade para cliente. A gente trabalhava em imobiliários diferentes na época. Verdade. E aí eu tava lá 2h30 da manhã porque o Murilo queria pegar minhas unidades. Eu fui lá pra ver quem é que tava mexendo nas minhas gavetas. Eu não conhecia ele, tava bravo com ele porque eu tinha um diretor no telefone perguntando, e aí, jovem, como é que tá aí? Aí eu falava, mano, tem um cara aqui sentado há 3 horas já de frente o diretor e eu não consigo ser atendido. Mas ele tá aqui do meu lado. Porque tá fuçando fuçando a minha marmita, né? É isso aí. Ai, cara, E faz parte da estratégia, né? O mercado é assim. Exatamente. cara, que da hora. Ô Ítalo, assim, Oi. contando, assim, hoje, eu e as meninas, a gente tem um relacionamento muito aberto com você em relação à amizade, mas nós temos aquela clara convicção que nós temos você hoje como nosso tutor, né? Nosso mestre, nosso guia em relação à gestão de risco, em relação a operar na bolsa de valores, essas coisas. Mas a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: em 2010, 2011, 12, não, é isso, quando eu te conheci, você tinha um estilo de vida, você tinha uma vida dentro do mercado imobiliário, trabalhava ali, você já era casado com a Yuli, você já tinha um filho e tal. Só que aí eu vim pra Irlanda, né? Teve um gap aqui de 5, 6 anos que a gente não se conversou por causa da distância. E aí, quando eu voltei a falar com você, esse segundo período, você já estava trabalhando para você mesmo dentro da sua casa, você já estava sendo professor, você já estava com uma escola, você já estava dando aula. Nesse gap de período aí, o que aconteceu com você que você entendeu assim, poxa, eu vou sair do mercado imobiliário, eu vou ser trader e no meio do caminho, opa, eu acho que eu tenho um dom para ser professor. Aquela viradinha de chave. Isso. A viradinha de chave. Vou explicar isso aí e vai fazer sentido agora. Porque eu comecei a contextualizar, mas não terminei, né? De explicar o porquê que eu saí do mercado imobiliário, onde eu era bom, onde eu fazia diferença, para vir para cá. E aí agora vocês vão entender. Boa. Certo. O mercado imobiliário, trabalhando em alto nível, em alta competição, vocês podem ter visto, eu estava 2h30 da madrugada no escritório de uma construtora brigando com o Murilo por causa de unidade. Então vocês já entenderam como é que funcionava o negócio. Sim. A gente levava isso a um nível muito hardcore. Então, assim, isso me consumia muito tempo, muita dedicação, muito esforço. Às vezes a gente ficava doente, literalmente, por conta de virar noites e noites em lançamento e tal. Então, assim, a gente abriu muito mão da qualidade de vida e da própria saúde, do próprio tempo, da família, para trazer a empresa para cima. E quando isso aconteceu, eu percebi que não era o que eu queria, entendeu? Eu não queria, por exemplo, já aconteceu de eu sair de casa na segunda-feira e só ver o Cauã, que é meu filho, no sábado ou no domingo. Porque eu saía, ele estava dormindo, eu chegava, ele já estava dormindo de novo. Então eu ficava a semana inteira sem ver ele, só via ele no final de semana. A minha esposa, para me ver, teve que trabalhar na empresa. Entendeu? Então eu falei, pô, eu não quero mais isso, cara. Então eu tenho que arrumar uma forma de fazer de um outro jeito, ou de uma maneira que seja menos custosa, menos onerosa para mim. Ou seja, o risco já não valia mais a pena, entendeu? O gerenciamento de risco estava me dizendo, mano, tá errado. E esse gerenciamento não era financeiro, era mais mental. Não era financeiro, não era só financeiro. Não é só financeiro, Todo.
era só financeiro. Ele também levava em conta o financeiro. É. Mas, por exemplo, pensa comigo, se você trabalhar um longo período, como eu trabalhava, uma longa jornada e tal, e aí você fala assim, pô, eu quero ficar com a minha família, eu vou tirar um final de semana. Aí você pega um final de semana, viaja, fica com a família e tal. Ou seja, você gasta dinheiro para ter um tempo que você não tinha. Você comprou tempo com a sua família. Certo. E se você trabalhar em algo aonde você ganhe um pouco menos até, mas que você não precise comprar o tempo, financeiramente já faz sentido. Já. Sim, sim. Trabalha Concorda? menos. É. Uhum. Agora, se você trabalha um pouco menos, você estará menos cansado. Você terá mais tempo para sua família. Você terá mais tempo para você. Porque pouca gente entende isso que eu falo, mas eu falo não é só pelo fato de ser preguiçoso, porque eu sou muito. Mas é que o ócio é produtivo. Você produz ideia e produz coisas novas quando você não está ocupado com outras coisas. Sim. Então você tem um tempo para você, para andar com um cachorro, para jogar uma bola, para ir para academia, para fazer algo com você mesmo, é muito importante, porque senão você não consegue produzir coisas novas. Você está o tempo inteiro apagando incêndio e resolvendo os problemas do dia a dia. E você não cria novas alternativas, novas saídas. Então esse ócio é muito produtivo, é muito bem aproveitado, entendeu? Certo. Sim. Passar um tempo com você mesmo é importante. É. Na minha cabeça, E na vale minha a cabeça pena, eu, né? eu costumo pensar assim, falo, pô, eu gasto 8 horas para 8 horas para trabalhar para uma empresa, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então já não são só 8 horas, né? Só que você se dedica tanto para esse tempo, para você adquirir, assim, você elevar, né, o status da empresa, ou Sim. você trabalhar para essa empresa, mas quando você chega em casa, você fala, pô, tô cansado, não quero fazer mais nada. Aí você deita no sofá, levanta as pode. pernas, e aí, Não. pronto, acabou. Mas- Só que você tem que se Tô dedicar morto. pra você mesmo. É. Não é? Se você, ao invés de ficar se dedicando pros outros, por que você não se dedica pra si mesmo? Sim, Exato. o Warren Buffett ele faz isso. Ele fala que bastante parte do tempo dele é pensando. Porque ele precisa estar focado. Pensando. É, exato. É. Pensando. Só não... Então, Exatamente. você vai ver. E aí, uma coisa que eu percebi é, se você tá feliz, você tá bem e gosta do que você faz, você acaba fazendo aquilo bem. Uhum. E se você faz aquilo bem, aquilo te traz dinheiro. É. Então, a busca incessante que o pessoal tem pelo que paga mais, pelo que paga melhor, não parece ser o caminho para realmente receber mais ou receber melhor, entendeu? Uhum. Uhum. É. E um dia me deu esse estalo e eu falei, cara, eu vou tentar. Vou tentar fazer diferente, vou tentar fazer um negócio que eu gosto, que foi apresentado para mim lá em 2001, 2002, né? Porque eu entrei na faculdade. Tinha um colega de faculdade que era um senhor já, ele era piloto de avião comercial, ele foi até comandante e tal da base, na época da Transbrasil, Varig e tal. E eu era amigo dos filhos dele. E a gente acabou caindo na mesma sala no curso de gestão de negócios imobiliários. E esse cara fazia aplicações financeiras e operava swing trade. Aí ele foi me mostrar a bolsa. E a hora que ele me mostrou aquilo, Apaixonou. falei, mano, que isso? Como é que pode? Errado. Na época, a gente não tinha home broker, não tinha ferramentas assim e tal. Pra você ter uma ideia, eu aprendi a ler o gráfico com uma folha de papel A1, aquela grandona. Sim, sim. A gente milimetrava ela com a régua, fazia as risquinhas, e eu desenhava o candle para ele operar. Então eu fazia o desenho do candle de 15 minutos, 60 minutos. E aí eu fui aprendendo a ler Pavio o que pra uma cima, pra vela baixo. indica e tal. Pra cima. Você conhece então o negócio. Aí, mas operar mesmo foi só em 2015. Ou seja, de 2002 até 2014, 15, o sonho ficou amadurecendo na cabeça. Uhum. E se eu não tivesse tempo para pensar, eu nunca ia implementar aquilo. Então, quando foi em 2014 que eu consegui um tempinho para pensar, foi pouco tempo. Eu olhei em volta e falei assim, pô, eu não consigo conversar com meus amigos mais,
eu não consigo fazer as coisas que eu fazia antes, eu não consigo viajar, eu não consigo sair, eu não consigo um final de semana. Alguma coisa tem que mudar. Então vou pegar esse negócio de bolsa aqui para ver. Porque o meu amigo fazia isso lá atrás. E ele vivia uma vida tranquila. De tarde ele estava em casa, tal. Bom, talvez seja um caminho. E quando eu comecei a ver como é que funcionava a bolsa, eu falei, mano, tem que estudar demais. É muito, é muito. Mas eu já vim estudando. Mas eu entrei no negócio e comigo aconteceu uma coisa que às vezes por um lado pode parecer legal, mas eu acho que é a pior forma de entrar no mercado, que é quando você entra sem saber o que você está fazendo. E por sorte você ganha. Isso E aí quando você ganha, você acha que sabe. Pior que a maioria das pessoas muita gente acaba começando desse jeito, né? Tem muita gente que entra realmente. Eu quando eu entrei, eu fiz uma graninha, eu falei, Nasci isso. pra É isso. isso. É isso. Nasci Peguei o pra jeito. isso. Agora é pé pra cima, tô milionário. E, irmão, não é assim. Entendeu? E aí eu fui tomando porrada, aquela reservidinha que eu tinha da época da imobiliária foi chegando no final e tal, não sei o que. Já tinha me livrado dos carros, já tinha enxugado o custo, o máximo que dava tal. Aí um dia eu peguei e falei pra minha mulher, eu falei, não dou conta. Isso aqui não é pra mim. Tudo que eu fiz na vida eu fui bem. Quis jogar basquete, eu fui bem. Eu quis lutar jiu-jitsu, eu fui bem. Eu quis trabalhar em imobiliário, eu fui bem. Eu quis mexer com cavalo, eu fui bem. Tudo, eu fui bem. Esse inferno dessa bolsa aqui, eu não dou conta. Aí entra o apoio, né? A família junto. É muito importante. E eu não tenho vergonha de falar isso, não, tá? Eu falei isso tudo deitado no colo dela, chorando igual menino. Eu sei como é que é, porque eu já fiz isso também. E aí ela pegou e falou assim, não, você não vai desistir não, eu nunca vi você desistir de nada. Então, assim, muito eu devo a ela, né? Que é ela que tocou o negócio, ela que peitou, ela que jogou pra frente. E uma decisão importante que eu tive foi que nessa transição pro mercado, pra bolsa e a saída do mercado imobiliário, eu tive que fazer uma coisa que eu não recomendo, eu não aconselho para ninguém, mas foi o que funcionou para mim. Foi queimar as pontes. Enquanto eu trabalhei no mercado imobiliário e na bolsa ao mesmo tempo, eu cometia erros na bolsa porque eu tinha uma muleta que era o mercado imobiliário. Eu tinha onde buscar dinheiro, entendeu? Sim. Então eu não seguia, eu não tinha disciplina, eu não fazia o negócio certo, eu não fazia do jeito que era, tal. O dia que eu atravessei a ponte de um pro outro e botei fogo na ponte, aí a coisa fluiu, aí o negócio andou. Porque não tinha mais muleta, não tinha onde buscar dinheiro. Não, você tinha que Às estar vezes, focado Ou eu fazia só, aquilo né? dar certo, ou eu tava quebrado. Foi quando a gestão de risco deixou de ser só dentro de uma área e passou para outra área de uma maneira mais assim, ou você segue ela ou você não vai dar certo. Aí nessa transição eu encontrei um cara que foi muito importante para mim, um cara grande do mercado, famoso. E esse cara me falou um negócio que eu tenho escravado na cabeça e eu repito isso quase que o tempo todo para vocês, que é corta a mão para salvar o braço. Sim. Conhecido. Então, a partir dali eu entendi que a bolsa era um estilo de vida. Você não precisava ficar rico em um dia. Você precisava era ficar vivo pro próximo dia. Sempre. Ou seja, se você não perdesse, a consequência era ganhar. Tecnicamente, se você fosse bom, você iria para frente, não pelo mérito da técnica, mas por fazer a coisa certa e gerenciar o risco que você tinha. Porque você pode fazer a coisa certa o tempo todo. Se o seu gerenciamento de risco for ruim, Vai dar ruim. nada na bolsa é 100%. Ninguém acerta todos os negócios. Então que seja 99,9% de acerto. Vamos supor que você é extraordinariamente ótimo num nível em que ninguém nunca chegou. Se esse 0,1% for fora da medida de gerenciamento de risco, você quebra. Ou seja, a técnica vai fazer diferença? Vai. Vai te ajudar? Vai.
mas ela vai te ajudar muito mais na parte de performance do que na parte de resultado em si, de resultado bruto em si, Uhum. entendeu? Sim, sim. Então, ela vai te ajudar a melhorar no quesito aproveitamento, no tempo, na quantidade de pontos por trade, no tipo de trade que você faz, no percentual de risco que você assume. Enfim, ela vai te ajudar na parte de performance. Mas o gerenciamento de risco é o que vai te deixar ou positivo ou negativo. É simples. Entendi. De uma maneira assim, só pra ver se eu consegui entender o que você quis dizer. A pessoa ela pode ter e pode ser talentosa ou o que for, mas se ela descuidar 1% de uma gestão de risco na qual ela está envolvida, ela pode pôr tudo a perder, independente do Comprometer, talento né? dela. Se ela não seguir o plano Exatamente. dela, ela... Então, assim, você pode ter um cara extraordinariamente bom tecnicamente. Se esse cara não tiver uma gestão de risco compatível, ele tem um resultado pior do que um cara que é mediano tecnicamente, mas que tem uma gestão de risco muito boa. Uhum. No fritar dos ovos, o cara médio, com gestão de risco forte, ganha mais dinheiro do que o cara excelente com gestão de risco fraca. É que ao longo prazo Sim. você vê o resultado, né? Não adianta você querer Exatamente. achar que... A longo prazo, a estatística começa a trabalhar. Entendeu? Aí que E aí, vem os quando você snowball. fala de resultado de ano fechado, de 2 anos, de 5 anos, aí você começa a ver que não tem espaço para quem não sabe fazer gerenciamento de risco. É, Exatamente. isso é verdade, isso é verdade. Você vai ver, se você procurar na internet, você vai achar 1000 soluções milagrosas para você ganhar não sei quanto por dia. Só que pega quanto tempo tem essa postagem e pega quanto tempo tem a última postagem dessa pessoa que fez. Você vai ver que a maioria deles dura um certo período e que a partir de um certo período esses caras apagam, param de postar, porque eles morrem no mercado. Sim. Porque tá todo mundo focado na parte técnica do negócio e de vender um santo grau para você. Que funciona? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, tem técnicas boas que são apresentadas. Mas por um período Não é X, né? falar que todo mundo é picareta, não. Tem muito cara bom fornecendo um serviço legal, mas não é tudo que você precisa para ganhar, entendeu? Por quê? Porque para ganhar dinheiro, você não precisa saber fazer sorvete. Se você tiver uma sorveteria, você precisa saber gerenciar a sorveteria. Você pode contratar alguém para fazer o sorvete. Você pode seguir uma receita para fazer o sorvete. O importante é você saber gerenciar a sorveteria, senão você não vai ganhar dinheiro. Você deixa de trabalhar para os outros, mas você esqueceu que você é empresa depois, né? E você é o RH, Isso. você é você é a tesouraria, o trade marketing, é tudo. o trader em si é a empresa do eu sozinho, É. Exatamente. entendeu? Você é uma loja que compra e vende. Você é uma empresa, um escritório que negocia. Uhum. Então, se você não se enxergar como uma empresa, você vai assumir riscos desnecessários. Sim. Você vai assumir coisas que você não pode pagar, entendeu? Você vai acreditar nas coisas que te falaram quando você era pequeno. Quais são essas coisas? Que eu gosto muito de brincar. Você já viu uma mãe chegar para um filho e falar assim, ó, o mundo vai ser pauleira, ninguém vai te dar valor, você tá fudido quando você crescer? Não. Não. A mãe chega para você e fala assim, nossa, meu filho, você é lindo, vai dar tudo certo, você vai fazer a faculdade, você vai ser doutor. É isso que sua mãe fala pra você, irmão. Empresa. Entendeu? Desse Seu jeito. pai fala pra você que você vai entrar na faculdade, você vai passar no concurso e tal, não sei o quê. A maioria dos pais, o meu não falava, não. Porque o meu tentou fazer isso e não deu certo pra ele. Então ele já me passou cedo que não ia rolar. Que ou eu estudava, ou eu treinava, ou eu aprendia a fazer as coisas por mim mesmo, ou eu ia apanhar da vida pelo resto da vida. Sim. Certo. Que legal. Uma outra pergunta que eu tenho aqui é o dinheiro. Como é que você vê o dinheiro? A sua visão, porque o que Dinheiro é uma acontece? ferramenta. É uma ferramenta, porque o que acontece? Eu antes tinha uma percepção do dinheiro. Eu trabalhava para ter dinheiro. Aí hoje em dia eu já penso, não, vamos lá, o dinheiro ele foi feito para trabalhar pra gente. Tem formas de ser O dinheiro para oposto, mim né? ele é uma Não sei. ferramenta. Para mim ele é uma ferramenta para comprar tempo para fazer as coisas que eu quero.
Sim. Mas sempre foi isso pra você ou teve uma Não. mudança? Como é Não. que foi? Não. Clique ali. Durante muito tempo eu acreditei que ter dinheiro me faria bem, Uhum. tá? Mas eu já tive a experiência de ter dinheiro e estar mal como pessoa. Uhum. E já tive também a experiência de não ter dinheiro e estar muito bem como pessoa. Sim. Então eu entendi que o dinheiro não necessariamente me faria estar bem, mas me ajudaria a estar bem. Uhum. Esse foi o motivo, inclusive, pelo qual eu vim para o mercado e saí da imobiliária. Por quê? Porque na imobiliária eu estava tendo dinheiro, mas não estava bem. Eu abri mão de um pouquinho de dinheiro no começo, tranquilo, e comecei a me sentir muito melhor. E por estar bem, eu comecei a ganhar dinheiro de novo. Sim. Então o dinheiro está mais ligado ao seu estado de espírito e a como você está na vida do que a sua vida ao dinheiro, entendeu? O estresse não vale a pena, né? Tem hora que o estresse não vale a pena, você acaba se Tem hora que não, mas assim, sabotando. também eu não quero que vocês entendam que a vida é um oba-oba. Não é. Não. Ninguém veio no mundo de férias, entendeu? Você veio aqui para fazer alguma coisa. A gente acha que. Ninguém veio a passeio, entendeu? De Bob. Eu nasci, minha mãe fala, bem-vindo às suas férias, filho. Não, Só que você vai esquece, querer. esquece. Entendeu? Por mais que a gente ache ou acredite que o mundo deve alguma coisa pra gente, não. Ele não deve nada pra você. Porque se você não tivesse aqui, ele estaria igual. Entendeu? Sim. Então a responsabilidade de mudar o mundo que você vê ou de fazer algo é sua, não é dele. Sim. Essa noçãozinha de que, pô, a sociedade deve alguma coisa. Fulano tá assim porque a sociedade não sei o quê. Esquece, mano. Não. É. Esquece. Isso é conversa mole pra te manter onde você tá. Isso aí me mudou muito também o jeito de pensar, porque antes eu pensava, pô, eu tô fazendo tudo certo, né, bonitinho e tal, não tô enchendo o saco de ninguém, por que não tá acontecendo na minha vida? Aí depois eu descobri, não, porque eu sou um bosta, porque eu não tô, tipo, Exato. é no bom sentido, é no bom Eu sentido, entendo pô, o que ele tá eu falando. tô errado, porque até tá- quando eu acho Exato. que eu tô certo, eu tô errado. Mas É isso. eu me senti assim. É muito louco. Eu me senti assim. Eu falava, pô, eu faço as coisas certas. O povo tudo bate palma porque eu faço, mas eu tô me sentindo mal. O que tá acontecendo? Aí eu lembro a primeira vez que eu ouvi uma pessoa falando assim pra mim, mano, você não vai fazer isso. E foi quando eu larguei mão do direito, não fiz OAB, terminei a faculdade, mas não fiz OAB, não fiz nada, e fui mexer com imóveis. Meus amigos viraram pra mim de faculdade e falaram assim, mano, você é louco? É. Sempre tem aquela pessoa A hora fala que eu isso. ouvi o você é louco, Você gostou, cara, né? mas parece que riscou um isqueiro assim na Pô, sou gasolina mesmo, dentro de Sou mim. doidão, quer dizer. Eu falei, mano, é isso. Eu não posso ser igual a todo mundo, É, Exatamente. entendeu? sim. E aí, inclusive eu brinco, né, com a galera, né? Eu gosto é quando chama de doido, né? Quando eu tô fazendo uma operação e a maioria da galera fala assim, mano, doideira, quer dizer que eu tô no caminho certo, porque o senso comum diz que 80% da população é gado e só 20% lidera. Então, se a maioria falou que eu sou louco, quer dizer que eu tô nos 20%. Já é um bom caminho, entendeu? Eu tenho que me manter lá. A gente falando aqui tudo sobre o mercado financeiro, então você tem a sua imagem como Ítalo Cabala, né? Aham. O que é o Cabala, Ítalo? Da onde que É. surgiu o Conta pra Cabala? gente Conta a pra história. gente Vou essa história do explicar isso, Cabala vocês aí. Cabala com K, hein? não foi eu que Cabala inventei com K. essa história. É. Mas é o seguinte, existem algumas posições no gráfico, alguns números que eu fui catalogando, e esses números no caderno, eles pareciam um código, né? Uma página cheia de números e tal, que são os preços. Só que como o dólar tem várias casas na bolsa, né? Então, por exemplo, o 5,30 não é 5,30, é 5,300,00. Então a gente trabalha com muitas casas na bolsa. Sim. Então esses números pareciam um algoritmo ou algo assim. E aí eu tinha um colega que quando eu comecei a tradar, ele tinha uma factory aqui em Goiânia. E aí a gente tradava junto, tal, e ele também fazia as operações dele. E ele era descendente judeu. Ele propriamente eu não sei se ele era judeu mesmo, porque pelo que eu conhecia dele, se for, não era muito praticante. Mas assim, esse cara era muito engraçado. Ele era uma comédia. E aí
quando eu chegava perto dessas linhas, eu falava, ó, tá na hora de receber, de zerar a operação, de pegar dinheiro. Tá na hora de receber. E aí ele começou com uma brincadeira de que o receber a dádiva, receber o presente no hebraico era Kabbalah, entendeu? Kabbalah, E aí Kabbalah. ele pôs o nome desses números que eu tinha de Kabbalah. E aí o pessoal, como eu ficava mostrando esses números, trocando ideia com outros operadores, já mais adiante, anos depois, no YouTube e tal, a gente trocava muita ideia. E aí o pessoal no YouTube começou a me falar, não, o Ítalo, o cara das cabalas. E aí foi reduzindo até virar Ítalo Cabala. Receba! Essa que é a história. Nossa. E é interessante isso aí porque a gente tem uma sala de operação, né? Todas as manhãs nós entramos pelo Discord e a gente brinca entre si, né? Que a gente fala assim, ô Ítalo, não dá o call não, mas fala onde tá as cabalas porque a gente se vira aqui. A gente vai fuçando. Fala onde tá a cabala no gráfico aí que nós vamos achar o resto aqui. Que legal, cara. É verdade, né? Entendeu? E aí, há momentos, situações que tá todo mundo operando, né? Aí, de repente, você vê um grito, cabala, olha a cabala. Aí você vê o outro, receba. Aí o outro, opa, tá pagando. Tem cabelo aqui. Tem cabelo aqui. Entendeu? É um barato, né, cara? Que legal. Mas é muito bom, assim. E aí, com o tempo passou, operando e tal, pra mim, né? Uma galera dessa turma do YouTube, que era uma sala que a gente frequentava junto, operava junto. E antes eu trabalhei também, assim, numa sala de corretora, né? Eu trabalhando para mim como operador, mas frequentando uma sala de corretora que era desse professor, que me ajudou muito na parte do começo, que me ensinou muita coisa e tal. E era a sala dele, eu ficava lá, e aí a gente conheceu muitos bons operadores naquela época. Muitos. Você tem algum como referência, Ítalo? Oi? Você tem algum como referência? Já foi ensinado pelo melhor do Brasil. Então, cara, nessa época eu conheci o Bo Williams, que assim, foi uma pessoa sensacional, mas não foi o cara do resgate. Eu conheci o Bo através do cara que foi lá me resgatar, do paramédico que foi lá no meio da trincheira me tirar do tiroteio. E esse paramédico aí é o Igor Rodrigues. Né? Mago. Ó, só abrir um parênteses. Ele tá falando cara, do Boa, que ele não cara, é brasileiro. E tirou assim da sarjeta, tá ligado? E falou, pô, então vem cá, você vai ficar aqui na sala e tal. E é um cara que me falava umas verdades que doía demais, mano. Mas aí que, Eu mas ficava aí que é bom, contrariado né? com ele. Mas aí que é bom, alguém que fala a verdade pra você. Acho que se essa pessoa não fosse sua amiga, ou não quisesse que você evoluísse, ela tava quieta. Ela não ia te falar realmente o que você tem que fazer. Mas a gente não era amigo. Sabe? Eu encontrei ele fazendo uma live no YouTube, comecei a trocar uma ideia com ele e tal. E aí eu querendo, né, saber onde que era a sala, onde que era isso, onde que tava e tal. Aí foi passando, assim, eu entrei na sala da Clear, na época, de uma corretora, e fiquei muito tempo com ele. Eu mandei uma pergunta para ele outro dia, ele falou, irmão, eu acho que você não tem, essa sala aqui não é para você. Primeira coisa que ele me falou. Eu falei, como assim, mano? Essa sala não é pra mim? Tem 1000 pessoas aqui, essa sala não é pra mim? Eu falei, eu acho que você não consegue acompanhar o que eu faço ainda. Aí ele mandou pra sala de um outro cara, que tradava um outro tempo gráfico, um pouco maior e tal, e tarará. E esse outro cara era o André Moraes. Quer dizer que ele era melhor que o André? Não. Pelo contrário. Quer dizer que o André tinha uma técnica base mais pura do que a dele, que já era muito desenvolvida. Legal. E aí, com o André, eu fui aprender tendência, fui aprender fractal, Elliott e tal. Aí eu falava, mano, não esses caras aprendem essas paradas. Esse bagulho é muito louco. Aí os dois me apresentaram o Bo Williams, que ajudou aos dois também a se desenvolver. E nesse meio tempo você vai conhecendo muito operador. Conheci o Rafi, que é um cara também excepcional, que é o Rafael Figueiredo. Conheci o Wilson Neto, que é um maluco. Acho que esse cara ganha de mim. Ele é mais doido que eu, muito. Mas que é muito bom, excepcional no que ele faz, entendeu? É um tipo de leitura que eu não consigo acompanhar, que é tape reading. É uma outra forma de ver o mercado.
mas ele é tão assertivo quanto qualquer um outro. E dentro do que ele faz, ele é referência. E é isso que importa. Entendeu? Teve Resultado. doideira, né? Não tem Esses o acompanhados. não tem o melhor ou o pior. Tem resultado. Tem quem ganha dinheiro e quem não tem, não ganha. É isso. É. Entendeu? Curto e grosso. Curto e grosso. Curto e grosso. Ou é ou não é. Simples. É. É business, é negócio. Se você tem uma empresa, sua empresa pode ser a mais linda do mundo, é ecologicamente correta e tudo, mas ela não fatura, não adianta você ter. Não serve pra nada essa empresa. A matemática não fecha. Ítalo, pra É finalizar, isso. aqui, Pra finalizar. né? Aquela Gente, parte, o jabazinho. Agora é a parte do jabazinho, né? Aquela parte que a gente dá espaço pro convidado realmente pra ele passar referente ao seu negócio, fazer a sua imagem. Cresça, Ítalo. Mostra pra gente aqui. Aproveite. Aproveite, passa o seu jabazinho aqui pra gente. Que essa é a hora boa, hein? Então, Fala Tem pra hora gente o que buena. tá É o acontecendo, seguinte. o que tá pro futuro também. Vou contar É. pra vocês aqui um pouco do que eu faço e do que talvez possa ser útil pra alguns de vocês. Opa. Eu, além de operar, eu opero num ambiente junto com algumas outras pessoas que foram treinadas por mim. Então eu tenho uma linha de treinamentos para operação de day trade e tal, seja de qualquer ativo ou de swing trade, depende. O sistema que eu criei de operação e que a gente chama de snowball é um sistema que vai bem tanto em ativos de índice quanto em moedas, pares de moeda, papéis, swing trade. Ele vai bem e consegue oferecer um bom gerenciamento de risco em qualquer frente. Eu tenho casos até de operadores de criptomoeda que foram muito bem com ele. Legal. A gente tem uma parte de consultoria, que aí é mais voltado para pessoa física, e para operadores que já fizeram um treinamento comigo ou que já têm um certo nível de mercado. Então, por exemplo, vocês que fizeram um treinamento, que sabem o que estão fazendo, que já tem um sistema para seguir, que já tem um gerenciamento de risco, querem fazer uma consultoria para melhorar a parte de performance de vocês, ok, Arrasta pra cima. é só marcar. Passa pra cima o negócio. Você que nunca operou mercado, vai querer fazer consultoria para operar, não tem como mudar a performance aonde não tem base, entendeu? Sim. Então eu nem pego para fazer e eu já aconselho direto a fazer o treinamento. E para empresas, né? A gente faz também a linha de consultoria para empresas, mas é uma consultoria mais do âmbito dos negócios de maneira geral. Então eu faço consultoria para empresas na parte organizacional, parte de crescimento, parte de financeiro, parte de plano de negócio, execução de negócio, modelo de negócio, entendeu? Organização de processo operacional padrão, montagem, confecção de projeto, business plan. Então, assim, a gente agora, por exemplo, eu tenho 2 projetos em andamento. Um é uma empresa que está saindo do zero e eu vou acompanhar ela até ela estar em pleno funcionamento. E o outro é uma empresa que faz aplicativos para celular. E essa empresa ela já existe, ela já vai bem, mas a gente vai entrar para melhorar a performance dela, a parte de organização e na linha de processos internos. Bacana. Então, o serviço é bem variado, tem para todo mundo. Basta a gente entrar num consenso se o que eu posso ajudar é o que você precisa E quais são? de ajuda. Passa aí suas redes sociais pra quem tiver o interesse de entrar em contato. A gente Tá. vai colocar na descrição Redes- também, mas manda bala. Rede social, eu vou passar o Instagram, porque eu acho que através de lá tem todas as outras redes, tá? Com certeza. Perfeito. Então é o Ítalo Cabala Trader. @Ítalo Cabala Trader. Legal. É isso. Ah, e lá tem umas dicas Pode também, entrar não tem? lá, conferir, Muitas tem dicas. todos os É, contatos algumas lá. Maravilha. É isso, você que está nos vendo, saiba que nós aqui da mesa, eu, Murilo, Vitor, Santiago, nós somos alunos do Ítalo, né? E o bacana é que todo esse conceito na qual ele explicou para nós aqui nesse tempo, são coisas que ele explica e ensina e dá Diariamente. exemplo todos os dias para nós, Sim. entendeu? Até hoje, então, né?
O curso foi em 2020. Exatamente. Até hoje Foi. a gente tá usufruindo da Eu informação e da conheci o mentoria, Ítalo digamos assim. em 2000. O processo é continuado, né? É a Nunca- consistência, Tem que continuar em movimento. Eu conheci o Ítalo em meados de 2011 a 2013, foi nesse período ali. A gente tinha um estilo de vida diferente, uma correria diferente. E em 2019 voltamos a conversar porque nesse período eu vi que ele era trader. Eu estava conhecendo o mercado, a área de trader, não foi através dele, foi através de internet mesmo. E nessa coincidência chamei ele e dali em diante nós criamos um relacionamento não só de amizade como antes, mas um relacionamento de mestre e aluno, professor e aluno, né? Confiança, né? Exatamente. Gerou uma confiança boa. Então, uma coisa que eu posso falar para vocês é o seguinte: todo o conceito de gestão de risco, de dinheiro, de empreendedorismo, de investimentos, eu dou graças a esse mano, Ítalo, entendeu? Esse cara é brabo. E você que tá aí nos ouvindo aí, que, pô, tá passando por um processo de dificuldade onde saber investir, você tá passando por um processo em como ganhar mais dinheiro não em menos tempo, mas trabalhando menos, Ou quer aprender entendeu? De uma alguma forma coisa de nova inteligência. também, não é? entendeu? Nós vamos deixar o contato dele na descrição, né? Acesse lá, conversa com ele, você vai ser muito bem atendido pela esposa dele, que é a Yuli. É Yuli Cabala, também chama ela. Eu coloco o telefone dela salvo aqui como Yuli Cabala. Então ela, É ela que administra. ela vai do dinheiro. responder. E com certeza eu só tenho a agradecer, eu creio que os meninos aqui também, Opa. Com porque certeza. esse conceito que ele explicou em relação à gestão de risco e dinheiro fez uma mudança assim brusca, de dentro para fora para mim, e o que ajudou bastante. Muda muita Com coisa, certeza. muda muita coisa, né? O comportamento, acho que ele vira completamente outro. Você tem uma visão de uma coisa, de repente você começa a praticar, você começa a entender o que é o gerenciamento de risco, né? Sim, As sim. formas tudo que ele passa pra gente começa a mudar. A visão muda completa, né? Sim. Então você começa a se sentir mais confortável para realizar algumas operações, investir em um ponto aqui, investir um pontinho ali. Sempre dando aquela diversificada, porque nunca coloque o seu patrimônio inteiro numa única... Não faça isso. Não faça isso, né? Senão você vai pro buraco. Mas é isso. O negócio é isso, continuar estudando, continuar tendo a própria disciplina e lembrar que nós somos os nossos melhores amigos. Então, a gente não faz o que a gente faria pro nosso melhor amigo com a gente mesmo, digamos assim. Então, é isso, cara. É isso. Obrigado. Gente, muito obrigado. Obrigado, Ítalo. Ítalo. Muito prazer muito legal conversar mesmo a com conversa. você. Muito bom. Nós Foi vamos muito estar bom. junto O daqui a prazer pouco, foi com meu, eu que certeza. agradeço, Daqui a pouco galera. tamo junto aí de Na novo. salinha. Rapaziada, curte e compartilha o vídeo, manda Vamos pra lá. rapaziada aí e é isso. Isso aí. Tamo Obrigado. junto. Muito obrigado pelo dia de hoje, Que hein? é isso. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Mais, obrigado. Rapaziada, você que está nos assistindo aí, antes de encerrar o programa, eu quero deixar bem claro, esse podcast é aberto para você que está nos assistindo. Se você tem alguma ideia bacana, se você tem uma experiência boa de vida, ou se você tem um conhecimento na qual você sente a necessidade de compartilhar dentro da área de empreendedorismo, As portas dinheiro, estão abertas. gestão Monark bom. e Murilo é bom, mudança de mano. vida, pô, chame a gente e vamos continuar com essa. É vrau. Brau! Brau, pô, pim. Tamo junto, rapaziada. Até mais e Até até mais. semana que vem. Até mais, Valeu. obrigado. Valeu.